Amém. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio e prazer de te louvar, pela inspiração que o Senhor concedeu a homens para compor estes hinos que traduzem, Senhor, nossa devoção, nosso amor, nossa gratidão por Ti. Que o Senhor agora nos fale por Sua santa palavra, manifeste-nos o Seu chamado, meu Deus, a Sua vocação para cada um de nós, que saiamos daqui de prontidão para servir e obedecer, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 6, aos Efésios, capítulo de número 6. Começando pelo versículo de número 10. Aos Efésios 6, a partir do 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Podeis assentar. Nós temos aqui um texto bíblico que nos remete à ideia de que estamos numa peleja, numa batalha, numa guerra. E a guerra que nos é aqui apresentada é de ordem espiritual, que não é contra a carne, não é contra sangue, não é uma guerra empreendida contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra Satanás, contra os demônios, contra as hostes espirituais da maldade que trabalham no presente mundo, no presente século, no presente tempo, tentando influenciar toda a civilização humana para caminhar numa direção contrária a dos valores do reino de Deus e para apartar os homens do conhecimento da salvação. Paulo diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra estes principados e potestades. A palavra que ele escolheu no grego para lutar aqui refere-se à luta entre gladiadores. A luta de gladiador é uma luta singular, uma pessoa contra outra pessoa. Porém, quando ele descreve as peças da armadura de um soldado, presume-se um exército, uma guerra coletiva, uma companhia de pessoas a enfrentar outra companhia. Portanto, se ele usa uma palavra
descreve armas de uma luta de exércitos, é porque ele quer nos mostrar que a luta espiritual que temos no presente tempo, tanto é individual como é comunitária. Tanto nós temos uma luta como pessoas para resguardar o nosso estado espiritual, pessoal, singular, como nós fazemos parte de um exército que leva a bandeira do Evangelho, para que possamos ver preservada a mensagem da cruz, os valores do reino. Há uma luta, portanto, individual e comunitária. E aqui nós temos a descrição, por via figurada, por intermédio de analogias, da armadura de que precisamos para este combate. Interessante que há muitas recomendações para que não sejamos desleixados. Primeiro ele diz no versículo 10, no demais, irmãos, quer dizer, finalmente, esta é a parte conclusiva, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No verso 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus. A ênfase está na palavra toda a armadura. Não haja nenhum desfalque, não haja nenhuma região vulnerável, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No verso 13, mais uma vez, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez, uma referência à totalidade da armadura, e diz para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quando ele diz, e havendo feito tudo, ficar firmes, porque pode ser que vencendo uma grande batalha espiritual, nós venhamos a nos descontrair para comemorar, e caiamos numa leviandade, numa falta de seriedade, pela qual, imediatamente depois de uma vitória, venhamos a chorar numa derrota. Depois de ter vencido tudo, permaneçam firmes, a luta continua. Não há aqui nenhuma palavra de descontração. Nosso descanso é no céu. Aqui nós não estamos num parque de diversões, mas num campo de batalha que se prolonga até o final. O objetivo é que, chegando no final, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora me está guardada a coroa da justiça. E então Paulo descreve essas peças da armadura de Deus. Versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Os lombos na Bíblia são manifestos nessa parte aqui do nosso corpo, onde a Bíblia faz representar a fertilidade. Diz a Escritura que, por exemplo, Levi, ou a tribo de Levi, estava nos lombos de Abraão. Ou seja, todos nós também poderíamos estar representados nos lombos de Adão. É a região a que a Bíblia atribui a fertilidade. Cingir os lombos com a verdade, ou um cinto, né, que de certa maneira acocha, aperta, limita, segura, é não dar ocasião a que nossas emoções divaguem para além da palavra de Deus. Cingir os vossos lombos com a verdade. Deus nos fez seres imaginativos, inventivos, criativos. É um traço da nossa imagem e semelhança com Deus, de acordo com a qual fomos criados. Temos um mandato cultural. Os homens de um jardim fizeram cidades. O homem foi criado para criar arte, para ser empreendedor, para criar cultura. Porém, essa criatividade não pode descomprometer-se com a verdade da Bíblia Sagrada. Por isso nós temos que cingir, nós temos que pôr um limite à nossa criatividade pela verdade da Escritura. Sejamos férteis, mas sejamos férteis dentro da verdade, não fora dela. Devemos ter a couraça da justiça. Couraça protege o coração, a parte mais vulnerável, mais mortal ou imediatamente mortal. Isso quer dizer que devemos estar assegurados de que a justiça de Cristo é nossa.
de que nos foi imputada a justiça de Cristo. Não nos estribemos em nossa própria capacidade, obras, mas confiemos na justiça de Jesus Cristo que nos foi imputada. Ele levou na cruz os nossos pecados, expiou a nossa culpa, e sua vida de retidão e obediência é nos atribuída quando nele confiamos como nosso Salvador, arrependidos dos nossos pecados, para que Deus nos veja, não conforme nós somos, em nossa falibilidade e fraqueza, mas para que Deus nos enxergue através de Cristo, e veja em nós a justiça que é dele, assim como na cruz os nossos pecados foram vistos sobre ele. Nós temos que estar seguros de que nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados, confiamos em Jesus e que temos a justiça de Cristo como base de nossa aceitação diante de Deus. Devemos ter calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isto quer dizer que o que deve conduzir os nossos pés deve ser o interesse de promover a divulgação do Evangelho. O cristão pode estar em lugares mais sombrios, desde que esteja lá com a intenção de pregar o Evangelho. Não de trair, não de se acomodar, de se absorver pelo ambiente. Nós não podemos sentar com os escarnecedores, nos deter no caminho dos pecadores, mas ao mesmo tempo devemos ir aos pecadores para evangelizá-los, para pregar a eles. Devemos ser sal e luz deste mundo. Portanto, que os nossos passos estejam sempre orientados por essa missão de anunciar o Evangelho da cruz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé na Bíblia não é apenas uma questão doutrinária de aceitar fatos narrados ou exposições de pensamento apresentadas. Fé na Bíblia é uma confiança pessoal e relacional em Cristo. É uma vida de dependência de Jesus, expressa no orar sem cessar, na palavra de Jesus: sem mim nada podeis fazer, quem está em mim e eu dele, esse dá muito fruto. Isso quer dizer que diante das tentações, nós não devemos confiar na nossa própria habilidade ou estratégia, mas devemos estar numa relação de dependência com Jesus, para que Ele seja o nosso escudo, para que Ele seja a nossa defesa. Devemos estar ligados à videira, como membros ao corpo. Devemos poder dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Jesus que vai vencer o mal que se nos apresenta, manifestando-se através de nós, não nós em nossa própria condição. É com o escudo da fé que apagamos os dardos inflamados do maligno. Devemos pôr o capacete da salvação, ou seja, guardando a nossa mente com as promessas de salvação de Deus, não deixando que Satanás nos perturbe, nos confunda, mas assegurando-nos na mente das promessas salvíficas de Deus para aquele que se arrependeu e creu. E a Bíblia então faz alusão à nossa única arma de ataque, não há outra senão essa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as armas anteriormente descritas são defensivas, são protetivas, mas esta última é a arma de ataque. A nossa espada, a nossa arma é a palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos e amigos que estão presentes aqui nessa noite, nós devemos formar a nossa visão de mundo, os nossos argumentos, nossas metas de vidas e prioridades com a palavra de Deus. Devemos entender que devemos influenciar a cultura por aquilo que diz a palavra de Deus. Esta é a arma com a qual nós confrontamos o inimigo e as trevas. Alguém talvez diga: pastor, me surpreendo de que a oração aqui não seja mencionada como uma peça da armadura. O versículo 18 diz: orando em todo tempo no Espírito, mas não diz que a oração é um capacete, uma espada, um escudo. Seria a oração de menor importância por causa disso? Pelo contrário, de maior importância. Note que a palavra aqui está no gerúndio, orando, em movimento. Isso quer dizer que todas as peças da armadura de Deus devem ser empunhadas em oração. O orando no final refere-se a todas as outras coisas. Coloque o capacete da salvação orando, impõe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando,
e ainda diz orando em todo o tempo. E a Bíblia diz orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nossa oração deve mergulhar no Espírito Santo. Nossa oração não deve ser como do fariseu que falava consigo mesmo. Deve ser aquela oração que recebe inspiração, que recebe direção, encaminhamento pelo Espírito Santo. Interessante a redundância, orando com toda a oração. Na Bíblia nós temos essas extravagâncias que querem dizer ênfase. Jesus dizia assim aos fariseus: não tendes lido na Escritura. Os fariseus liam a Bíblia todo dia, mas era como se Jesus estivesse dizendo: vocês não leram lendo, não leram com profundidade. Jacó diz: se tu me deres pão para comer e veste para vestir, porque existe veste e não veste. E aqui diz: orando com toda oração e súplica no Espírito, orando com oração, orar orando, não é orar só por orar, é orar orando, com toda oração e súplica no Espírito. E Paulo diz: e ore também por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Eu fico pasmo quando vejo isso, porque Paulo é o homem que todos nós imaginaríamos que poderia pregar tudo a qualquer hora, pelo seu vasto conhecimento. Na própria carta aos Efésios ele diz: vocês podem, ao lerem esta carta, perceberem a compreensão que eu tenho do mistério de Cristo. No entanto, ele diz: orem para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Esse homem poderia pregar a qualquer hora e teria assunto, mas ele quer que o que vem à sua boca seja aquilo que naquele momento Deus queira falar àquelas pessoas que estão diante dele. Não somente ele ser o administrador do conhecimento que tem, mas Deus ser o administrador. Por isso a espada, que é a palavra de Deus, não é do crente como popularmente se diz, ela é do Espírito, como a Bíblia diz. É o Espírito que tem que manuseá-la através de nós, para atingir o coração dos homens. Essa luta, esta guerra, apesar de ela ser espiritual, primeiramente, acima de tudo, ela tem uma expressão também cultural. Veja o que a Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, segunda aos Coríntios 10, versículos 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Versículo 5: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então nós percebemos que o apóstolo diz que essa luta é uma luta para a gente ganhar a mente das pessoas para Jesus, derrubar os argumentos, as ideologias, a perversa cultura criada pelo homem, que o ilude acerca da realidade e da verdade, desconstruí-la argumentativamente, para que possa a verdade de Cristo prevalecer, para que o seu pensamento, o pensamento daquele que nos ouve, possa ser trazido cativo à obediência de Cristo Jesus. E na hora de argumentar, não o faremos tão somente com habilidade retórica. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós estamos, portanto, aqui neste mundo, não apenas como pregadores do Evangelho, mas como argumentadores. Aliás, o Espírito Santo é um argumentador. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele serve-se da nossa palavra ministrada para argumentar a consciência dos homens. E nós temos que enfrentar, portanto, esta cultura pervertida, argumentativamente e pelo poder de Deus. A Bíblia mostra um texto que ontem foi até citado pelo evangelista Jaime, numa reunião que tivemos em nossa igreja, e eu já pretendia citar, que ele parece traduzir muito, como ele próprio disse, a situação do nosso tempo. No Salmo de número 2, nós temos o seguinte, nos versículos 1, 2 e 3: porque se amotinam os gentios
e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O texto manifesta que o mundo parece estar unido, os governos, os reis da terra, contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles dizem: vamos romper as ataduras, vamos nos livrar do cristianismo, vamos nos livrar dessa mensagem, rompamos as suas ataduras, sacudamos as suas cordas. Obviamente o mundo no final não vai prevalecer. O verso 4 sugere isso: aquele que habita no céu se irá, o Senhor zombará deles. Mas como eles se estão agora, como eles se apresentam agora, como eles se encontram agora, é dessa maneira. Nós temos a União Europeia, nós temos a ONU, grandes organizações, grandes blocos de integração econômica, que estão unidos, e unidos contra Deus, unidos para colocarem-se contra Israel, a nação a que Deus elegeu no Velho Testamento, unidos para promoverem a desconstrução da família natural, inventando família entre homossexuais, para promover o aborto, a legalização das drogas, todas as coisas que contrariam o Evangelho. Essas grandes organizações que unem nações e povos, os blocos econômicos, eles estão dizendo: vamos romper as suas ataduras, vamos sacudir de nós as suas cordas. Isso lembra-nos a Torre de Babel, quando aquela civilização incipiente construiu uma grande torre para exibir a grandeza humana. Disseram eles: faremos um nome. Se uniram como se fosse um só homem, se colocaram contra Deus. Diferentemente do que alguém possa pensar, eles não pretendiam que essa construção subisse até o céu do ponto de vista físico, mas que ela fosse tão alta que representasse a arrogância dos homens contra os céus, o desafio dos homens contra Deus. E naquele momento Deus puniu, dividindo aquelas pessoas por meio de línguas diferentes que passaram a falar. A Bíblia diz que o anticristo, que vai de certa maneira unir o mundo ocidental pelo menos, e vai levantar-se contra o princípio de Nietzsche. E eu nunca vi uma descrição desta figura tão claramente de acordo com a filosofia de Nietzsche como eu vejo na descrição do profeta Daniel. Vejam bem, Nietzsche é considerado o filósofo da pós-modernidade. Nietzsche foi quem disse que não havia fatos senão interpretações, que disse que a verdade não passava de uma metáfora repetida. Ele não acreditava em verdade, não acreditava em valores absolutos. Ele disse que a moral cristã é uma moral de escravos, que os mais fortes é que deveriam prevalecer, que não existe certo e errado. Defendeu o que ele chamou de vontade e potência, ou seja, o homem forte, o sobre-homem, o super-homem, é aquele que quando quer uma coisa faz, independentemente de se perturbar se ela seja certa ou errada. Ele tem o poder de fazer porque quer e não porque deve. É a filosofia da força que supera toda a ordem de valores. Nietzsche vê a ideia de ajudar o fraco como uma fraqueza do próprio cristianismo. E Nietzsche disse: Deus está morto. Escreveu um livro, O Anticristo. No livro ele próprio se designa de anticristo. E ele diz: depois da morte de Deus vem a morte do homem. Deste homem que as pessoas imaginam na cultura ocidental, criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de uma alma imortal e tudo mais. Veja agora o que a Bíblia descreve acerca do anticristo. Lá em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 11.
Versículo 36, a partir do 36. E este rei fará conforme a sua vontade. A ideia de vontade e potência. Ele vai fazer o que ele quer, o que der na vontade dele. Ele não se pergunta sobre o certo e o errado. E este rei fará conforme a sua vontade. Levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero. Muita gente vai achar que Deus de fato não existe quando este homem se levantar, porque ele vai dizer tantas blasfêmias contra Deus, vai dizer tantas coisas espantosas contra Deus, como o próprio Nietzsche, o seu precursor teórico, disse. E ainda assim vai prosperar, que as pessoas vão dizer, bem, se Deus existisse já teria feito algo para impedi-lo. Até que a ira se complete, mas note, ele vai ser próspero limitadamente, até que a ira de Deus chegue no seu momento de expressar-se. Porque aquilo que está determinado será feito, versículo 37, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Alguns sugerem que isso daqui é uma alusão ao fato de ele ser ou promover a ideologia LGBT. Não terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar, olha Nietzsche aqui, honrará um Deus das forças. Mais forte, não existe valor, só existe a força. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Ao que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Este é o homem que a filosofia vigente deste mundo está preparando para aparecer. A Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera no mundo. É o que João, nas suas epístolas, chama de espírito do anticristo. Mas há um que resiste. Este que resiste é o corpo de Cristo, é a igreja. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O mistério da injustiça já opera, mas há um que o resiste, até que daqui seja tirado. A igreja que vai ser arrebatada, que vai ser tirada desse mundo, é a igreja que está nesse mundo resistindo. Não é a igreja da apostasia, que vai absorver o que diz o mundo, que vai negociar transações com o mundo, que vai encontrar meio termos com o mundo. Não é a igreja de Laodiceia, que não é quente nem fria, mas morna. Esta o Senhor vomitará da sua boca. Mas é a igreja que resiste, é a igreja de Filadélfia, é aquela que não negou o nome de Cristo, é aquela que guardou a sua palavra, e porque guardou a palavra da sua perseverança, também Jesus lhe diz: eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas a Bíblia diz que quando o que o detém for tirado, quando a igreja for tirada, então se manifestará o iníquo, a quem o Senhor no final desfará com o sopro da sua boca. Eu acho maravilhosa essa passagem. Este homem parecerá tão grande, mas Jesus no final o destruirá com um sopro. Com um sopro. Uma coisa mais efêmera que se possa imaginar. Parecerá tão poderoso aos olhos dos homens, mas quando Jesus vier na sua glória para julgar este homem, ele o vencerá com um sopro. O número 666 é o número da besta, e a Bíblia diz: quem tem sabedoria calcule. Então é calculável este número. Na Bíblia o número 6 é o número do homem, porque foi criado no sexto dia. O número divino é 3, porque Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. O 6 repetido 3 vezes quer dizer o homem querendo ser Deus, o homem querendo ocupar o lugar de Deus. Um tipo de humanismo secularizado que descarta Deus, no fim vai triunfar neste mundo para depois ser vencido definitivamente por Jesus. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que resistir, nós temos que detê-lo com estas armas, nessa batalha, nessa guerra,
de que estou falando. Mas é curioso, irmãos, como um mundo que se divide por tudo se une contra Deus. Este mundo se divide por economia, este mundo se divide por certas políticas ou ideologias estritamente políticas, mas contra Deus se une. Aí contra Deus parece que este mundo vira um bloco. Este mundo costuma hoje, não no passado, mas hoje, de uma maneira especial, a falar de nós crentes como se nós fôssemos os estraga-prazeres, os intransigentes, os criadores da discórdia. Quando Elias visitou Acabe, Elias disse: chegou a mim o perturbador de Israel. Elias disse: quem tem perturbado és tu. João Batista perturbou também, irmãos. Quando o povo estava longe de Deus, ele perturbou. Os profetas de Deus perturbam. Mas este mundo quer nos colocar dessa maneira para dizer que nós é que somos os que causam conflitos. Interessante que Hitler, quando estava no poder, ele conseguiu pelo menos unir a Alemanha naquela sua ideologia. Havia mais ou menos uma unidade, porque ele perpetrou a sua ideologia com muita sagacidade. Mas os pastores protestantes, Niemöller, Dietrich Bonhoeffer e outros da igreja confessante ofereciam-lhe resistência firme. Aí Hitler chamava os pastores de os cães pastores. Esses cães, quer dizer, eu não posso fazer nada que eles latem. É assim que tem que ser o crente Jesus. Querem nos representar dessa maneira, e o mundo se une. O texto lá diz: os reinos se unem, os reis da terra se unem para dizer: vamos romper com Deus, vamos sacudir as cordas. Interessante que uma das maiores ameaças do mundo hoje é o Islã. Mas pessoas que são antipáticas ao cristianismo, como Jean Williams, promovem o Islã. Quer dizer, o mundo ocidental está disposto até a se unir com o Islã contra Jesus. É como quem diz: vamos nos unir contra o Islã para acabar com o cristianismo, depois a gente resolve com o Islã. Lá na frente a gente resolve com o Islã, agora vamos se unir, porque o negócio é acabar com o cristianismo, é acabar com a verdade cristã. E quando eles se unem, aí eles passam a ideia de solidariedade. Nós é que somos solidários, nós é que somos amigos, nós é que somos unidos. Vocês são aqueles que estão perturbando, vocês são a pedra no sapato. E aí eles invertem as coisas. Nós é que somos os inimigos da paz, é assim que eles querem fazer a coisa parecer, e eles estão na paz, a paz contra nós. A paz que eles chamam é a guerra de todos contra nós. Os irmãos querem ver algumas coisas interessantes sobre isso, para saber que não é de hoje esse problema? Veja o que a Bíblia diz em Lucas. No capítulo 23. Sabemos que Pilatos não queria a crucificação de Jesus. Achava que aquilo ali era um problema dos judeus. Remeteu Jesus para Herodes. Herodes achou que Jesus era um louco, desdenhou de Jesus. Eu pensava que era um figurão, esse daqui devolve para Pilatos. Herodes e Pilatos naquele tempo viviam intricados, mas fizeram as pazes no processo de condenação de Jesus. Olha aí, Lucas 23, 11 e 12. O Pilatos já tinha mandado para Herodes. Olha aí o 11. E Herodes, com seus soldados, desprezou a Jesus, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um contra o outro. O pessoal deve ter pensado assim: esse Jesus deve ser um perturbador mesmo, porque para se opor a ele, até Herodes e Pilatos fizeram as pazes, ficaram amigos. É assim, irmãos, que este mundo quer se colocar. Eles dão as mãos contra nós, contra o Evangelho. A Bíblia fala das duas testemunhas
testemunhas que profetizarão na grande tribulação, elas vão perturbar a consciência dos homens que estavam se afastando de Deus. As pessoas vão ter tanta raiva dessas duas testemunhas, porque elas vão perturbar a cabeça de todo mundo, como João Batista perturbou Jerusalém, perturbou a nação naquele tempo, que quando matarem essas duas testemunhas, todo mundo vai criar uma espécie de Natal para comemorar a solidariedade geral no mundo inteiro. Olha aí, Apocalipse capítulo 11, versículo de número 10. Depois que matam as testemunhas, Apocalipse 11:10: os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Essas duas testemunhas que pregarão serão mortas, e o mundo vai ter um momento de solidariedade, um Natal fora de época, em toda parte, todo mundo dando presente um para o outro. Graças a Deus nos livrando desses dois loucos. Queriam dizer que o nosso mundo estava corrupto quando o nosso mundo estava em paz. É assim que eles colocam, eles invertem, irmãos. A única união que eles têm é contra Deus. A única paz de que eles desfrutam é a paz de estarem todos eles do mesmo lado contra Deus. No mais, eles estão em guerra. Este é um mundo desunido, mas que se une nas trevas, que se une contra Deus. Por isso os irmãos podem perceber como nós estamos numa luta tamanha. E como diz a Bíblia, dizendo-se sábios, estes homens tornaram-se loucos. Porque veja bem, o feminismo atual, que tornou-se um grande inimigo do Evangelho, apareceu dizendo que era para elevar a mulher, engrandecer a mulher. Mas para isso foi que recomendou que a mulher deixasse as suas vestimentas femininas, classicamente femininas, se vestisse como os homens, fizesse sua aparência ficar como a dos homens. Algumas feministas mais radicais diziam que o lesbianismo era uma forma de a mulher garantir a sua independência plena perante os homens. Começaram a dizer que o corpo da mulher era um atraso, era ruim para ela. A questão reprodutiva do corpo, a gravidez, tornava a mulher, na visão deles, inferior ao homem nas possibilidades de mercado, de trabalho, disso, daquilo. Então a mulher do feminismo era uma mulher que tinha que se lamentar por ter sido feita desse jeito, por ter o corpo assim. O paradigma dela era o homem. Isso não é feminismo, isso é machismo. Observe, para ela se valorizar, ela tem que desprezar uma peculiaridade de seu corpo, a maternidade. Se lamentar, porque é ela e não o homem que fica grávida. Se lamentar da maternidade como uma vocação. Tem que se vestir como homem, parecer como um homem. Então o homem vira um modelo de tudo. Isso não é um feminismo, isso é uma masculinização geral das mulheres, tomando o homem como referência. Nós entendemos que a verdadeira forma de proteger a mulher é reconhecer a mulher enquanto mulher, nas suas características, nas suas distinções, é valorizar a maternidade, não é valorizar o aborto, é valorizar a maternidade. A nossa Constituição de 1988 foi feita numa época em que ainda existiam valores cristãos influentes. Ela não fala de aborto, ela fala do direito à vida, mas ela fala de proteção à maternidade. Por que as feministas não lutam por proteção à maternidade? Seria uma forma de dignificar a mulher. Por que elas não enaltecem esta vocação feminina de ser instrumento de Deus para levar um novo ser humano em seu ventre? Seja ele homem, seja uma mulher. Isso não é feminismo, porque não valoriza a mulher como mulher, mas quer masculinizar a mulher. É um tipo de machismo. Nós temos que mostrar isso. Uma outra coisa, hoje nós temos um feminismo de gênero, que diz que ninguém nasce homem nem mulher.
mulher. Então, um homem que se diz mulher, dentro desse feminismo de gênero, é mulher. Teve um aí que foi combater o combate aí com mulheres, nessas lutas. Era um homem, mas se dizia mulher, foi para a luta, nocauteou a outra mulher. Lá no país ali do Oriente, matou uma mulher na luta. Tem uma aí que se diz mulher e está levando tudo no vôlei. Isso não é valorizar a mulher. Isso não é valorizar a mulher. Então, se não existe mulher, não existe feminismo. Se ser mulher e ser homem é uma questão de designação que cada um faz livremente. Se não existe homem e mulher do ponto de vista biológico, ou isso não é levado em conta, então o feminismo de gênero não valoriza a mulher, pode estar valorizando um homem, e pode estar desclassificando uma mulher, reputando-a como homem, se ela se autodesignar homem nessa loucura que nós temos aí. Na verdade, a ideologia de gênero é o retorno do gnosticismo. Os gnósticos eram aqueles que diziam que o nosso corpo não fazia parte de nós. Nós éramos espíritos enclausurados num corpo. Aí existiam duas ramificações entre os gnósticos. Uma que dizia: se o corpo não faz parte de nós, vamos flagelá-los. E se penitenciavam e faziam autoflagelo. Existiam aqueles que diziam: se o corpo não faz parte de nós, vamos nos prostituir, como em Corinto. Vamos fazer isso, fazer aquilo, que não somos nós, não é o nosso corpo. Nós, em Corinto, havia essa prática livre da prostituição, e Paulo tem que, no final da carta, provar a ressurreição, porque nem na ressurreição física eles acreditavam, porque não viam o corpo como fazendo parte do homem. Nós temos, por exemplo, a Bíblia dizendo que todos seremos julgados no tribunal de Cristo, e seremos julgados por aquilo que fizemos através do corpo. Então, o que fizemos através do corpo, nós fizemos. Mas é a heresia gnóstica voltando à tona, como se o corpo nada dissesse sobre a pessoa. Os avanços tecnológicos têm também fomentado a ideologia de gênero. Tem pessoas que nunca lhes passaria pela mente ser do outro sexo, se não tivesse a tecnologia para fazer modificações. Mas a tecnologia cria patologias psíquicas. É aquela questão: eu posso, então eu faço. Não tem eu devo. Só pelo fato de se puder fazer, todo mundo quer fazer. Os cientistas em particular têm essa obsessão. Dizem que lançaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki porque já tinham descoberto a bomba e eles queriam dar algum uso para aquilo ali. Queriam fazer uso. Tem que, já que existe, aí tem essa tecnologia, vamos fazer. Então, as pessoas têm uma síndrome de ser Deus através da tecnologia. Ou seja, o homem começa a achar que, já que ele pode fazer, então é lícito fazer. Ele vai passando por cima do bem e do mal, vai tendo uma síndrome de divino. E aí nós temos não só pessoas que querem modificar o seu fenótipo para ser o sexo oposto, mas alguns que querem ser lagartos, alguns que querem ser dragões, alguns que querem ser isso, ser aquilo. Não é à toa que nós vivemos na geração da tatuagem. Todo mundo quer fazer de seu corpo uma tela de pintura, como se não fizesse parte de nós, como se fosse um objeto de exibição da nossa arte e não parte da arte de Deus em nós. A Bíblia diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. O transexual reclama o direito de fazer a cirurgia com o dinheiro público, de modificar a sua fisionomia, assumindo a posição do sexo oposto, e quer que o Estado patrocine isso. Alguém disse: pastor, você acha que o transexual tem algum direito? Tem. Não é essa cirurgia, é um tratamento para ele reconhecer quem ele é. Essa é a lógica, irmãos. Se você prestar atenção, perceba
Qual é a lógica dos direitos sociais, como a gente fala? É compensação. O deficiente físico não tem as pernas em movimento, vamos dar uma cadeira de rodas, que possa substituir o que ele faria se tivesse as pernas. Você vai compensar o que falta a ele. Você não vai dizer, bem, o deficiente físico não tem movimento nas pernas, a maneira de ajudá-lo é tirar as pernas dele, fazer dele um homem sem perna. Não, é dar alguma condição de ele ter alguma coisa equiparável às pernas. Alguém tem um defeito auditivo, nós não dizemos, bem, ele tem o direito de arrancar a orelha e ficar sem ouvido, de ficar um homem sem ouvido. Não, vamos dar direito a ele de ter um aparelho que possa funcionalizar o ouvido dele, aproximando do que seria a normalidade. Então tem um homem aí que acha que é mulher, não vamos mutilá-lo, não. Vamos convencê-lo de que ele é homem. Vamos ajudá-lo a saber quem ele é. Ele tem direito a um tratamento psiquiátrico para se reordenar intimamente, psicológico, para se reordenar intimamente, saber quem ele é de verdade e não sofrer uma mutilação. É compensar o que está errado nele para que volte ou pareça-se com aquilo que é o certo, é o normal. Hoje está caindo nessa história, porque tem um discurso pragmático aí, diz, onde legalizou as drogas, diminuiu. Diminuiu não. Porque onde se legaliza as drogas, só vai para as estatísticas a partir daí, a forma legal de tomar a droga, mas continua a droga ilegal. E quando a droga é ilegal, não tem estatística segura, porque se ela é ilegal, quem é que vai poder dizer que está tomando droga? Vai se exibir dizendo que está tomando. Mas a questão não é essa, é que a lei tem uma função pedagógica. Se a lei legaliza aquilo que é criminoso, no imaginário das pessoas aquilo ali deixa de ser uma coisa errada. A lei tem esse poder de instruir, tem essa pedagogia. Então nós não podemos nos render ao crime, nós não podemos fazer a lei favorecer a esses males, porque entrará uma nova pedagogia. E eu vejo nessa grande movimentação para legalizar as drogas uma forma de nos tornar mais antipáticos à sociedade. Sabe por quê? Porque até agora todo mundo estava dizendo, é bom que exista a igreja, muita gente é recuperada, quantos drogados deixaram a droga por causa da igreja? A igreja tem essa função pública, essa missão pública. Legaliza-se a droga, nós vamos ajudar alguém a deixar as drogas. Você está atrapalhando o direito dele, está oprimido, ele tem direito, você está aí atrapalhando. É isso que eles querem. Em vez de nós sermos aqueles que ajudam, nós vamos passar a ser os opressores. Ai do que ao bem chama mal, e ao mal chama bem. Ai do que ao amargo chama doce, ao doce chama amargo. É uma inversão de valores toda planejada para hostilizar a igreja de Deus sobre a terra. Nós devemos nos lembrar dos presos. Ao contrário de alguns discursos inflamados, conservadores, que colocam os presos como marginais e irrecuperáveis, nós devemos ter solidariedade humana. Lá em Hebreus diz que devemos lembrar dos presos como se estivéssemos presos com eles. A igreja faz um grande trabalho quando evangeliza nos presídios, nas instituições socioeducativas. Nós cremos na possibilidade de mudança. Nós cremos que essas pessoas devem ter condições dignas lá dentro, senão elas vão se ressentir ainda mais, elas vão se aprofundar no crime ainda mais. Senão quem está lá dentro e quer falar para elas continuar odiando, elas continuarem odiando a sociedade, vai ter argumento mostrando as condições de vida precárias que estão ali. Nem é bom para a sociedade, portanto, do ponto de vista pragmático, aquelas más condições, devem ser dadas condições humanitárias àquelas pessoas. Mas sabe o que é que me surpreende? É que certos partidos políticos aí, um deles entrou até com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tomar providências sobre os presídios, para criar condições mais humanas e tal, espaços de habitação mais humanitários. Esses partidos, esses grupos, não falam nada contra a entrada ilegal de drogas dentro dos presídios. Se aquelas pessoas que estão presas ali, que eram usuários de drogas, lá dentro, não tivessem acesso às drogas,
Só pelo tempo de prisão que passa lá, talvez já saíssem com o problema quase resolvido para vencer a dependência. Eu sofri muito lá dentro por causa da dependência, mas depois de um tempo, impedidas, iriam ter condição até de se reabilitar. Mas eles falam condições humanitárias, condições disso, e o problema mais cruel é que a droga está rolando ali dentro. Eles não têm interesse nisso, porque são apologistas da legalização das drogas, porque eles buscam, inclusive entre estes grupos de traficantes, votos. Se realmente tivesse interessado na pessoa humana, diria: vamos criar condições humanitárias, vamos criar condições justas para esses que estão aqui, e vamos trabalhar para que droga não entre aqui, para que celular para ele falar com o bandido lá de fora não entre aqui. Mas quanto a isso, eles nada falam. Há uma expressão muito utilizada para a reforma que chama-se corandel, quer dizer perante Deus. Viver uma vida diante de Deus. O cristão, irmãos, deve ter isso mais forte do que nunca. Viver uma vida diante de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Veja o seu trabalho para a glória de Deus. Por isso, seja honesto nele. Por isso, seja, na medida em que você prospera, um contribuidor para a obra de Deus. Por isso, estabeleça um paradigma de procedimento, de responsabilidade, que seja diferente do mundo, nas funções humanas, cotidianas, de filho, de pai, de mãe, de esposo, de esposa. Viva perante Deus. Tem um paradigma que é muito presente na sociedade de hoje, que é o do contrato. Ou seja, eu faço a minha parte se você fizer a sua. Aí ninguém anda. Quem aconselha casais sabe a dificuldade que há para reconciliar um casal por causa disso. Ele fez isso. Para que eu vou fazer se ele faz isso? A responsabilidade que você tem como cônjuge não é perante o outro, é perante Deus. Filhos, obedecer aos nossos pais no Senhor. Não é um contrato com o pai, não. Se eu me desagradar do meu pai, não gostar dele, eu não obedeço. Não obedeça como quem obedece ao Senhor. Pai, cria os filhos na disciplina do Senhor. Você é mordomo, os filhos são galardão do Senhor, é Deus que deu. Maridos, amem as nossas mulheres como Cristo amou a igreja, Deus por ela. Mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Eu não posso dizer, eu só vou fazer se o outro fizer, porque é Deus que está me dizendo, é perante Deus. Essa responsabilidade. Uma sociedade só ganha ordem pelo princípio da responsabilidade pessoal. E a responsabilidade pessoal tem que ser perante Deus, não perante o outro ser humano, mas perante Deus. Interessante que os ambientalistas dizem que nós temos que ser cuidadosos com o meio ambiente, porque nós somos responsáveis pelas futuras gerações. Se você vê, é um discurso louco. Eu sou responsável perante as futuras gerações, quer dizer que um dia eu vou responder às futuras gerações por aquilo que eu fiz, mas quando as futuras gerações chegarem, eu morri. Não, eu respondo pelo cuidado da natureza, como um tutor e administrador dela, por confiança de Deus. No princípio, quando Ele nos delegou essa missão, eu vou responder perante Deus. Não é perante as futuras gerações, não, porque se elas são futuras, nós não nos encontraremos para eu responder perante elas. Os marxistas dizem: você vai responder perante a história, se não fizer nada pela causa. Como é que o homem vai responder perante a história? Maximamente no marxismo, onde domina o ateísmo e o materialismo. Quando a pessoa morrer, desapareceu, não tem espírito, não tem alma, não tem nada, e a história continua. Como é que ela vai responder? Nenhum princípio de responsabilidade se sustenta com coerência se não for corandel, perante Deus. É perante Deus. Nós temos que responder perante Deus. Por isso nós estamos numa sociedade decadente, uma sociedade que está se afrouxando, como diz lá o texto, sabe, que quer romper os laços. Por isso que há tanta marginalidade, porque o marginal olha para o político e diz o seguinte: para que eu vou deixar a marginalidade se eles são bandidos também? O marido diz à esposa: para que eu vou amar se ela não submete a mim? A mulher diz: para que eu vou honrar o meu marido se ele não me ama? O filho diz: para que eu vou
Somente a responsabilidade perante Deus é que pode dar estabilidade e que pode dar estabilidade pode dar estabilidade à sociedade. Em Oséias, no capítulo 4, a Bíblia mostra o que uma sociedade perde quando perde Deus. Oséias capítulo 4, a partir do versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Eu vou ler já o versículo seguinte, mas observe: onde não há conhecimento de Deus, não há mais verdade. Essa sociedade que vivemos hoje é uma sociedade sem um conceito de verdade. Se ela relativiza a verdade e não acredita na verdade, por que objetar a falsa testemunha? Por que reprovar os mentirosos se ela nem acredita que haja verdade? Sem conhecimento de Deus não há benignidade, não há bondade, não há valor. Se somos só animais evoluídos, se no último suspiro tudo acaba, se não existe Deus, se tudo é fruto do acaso, os conceitos de bem e mal não farão nenhum sentido. Nós vivemos uma sociedade sem valores, uma sociedade sem verdade, porque abandonou o conhecimento de Deus. E mais vem por aí, versículo 2: só permanecem o perjurar, o juramento falso, mentira, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente ao outro. Por que há tanta violência nessa sociedade? Por que há tanta corrupção? Porque eles têm rejeitado o conhecimento de Deus. Sejamos firmes, irmãos, como José. José estava só no Egito, pense bem nisso. Uma coisa é você estar na igreja com os irmãos lhe apoiando, lhe fortalecendo. Mas José foi para o Egito sozinho, adolescente, longe do pai, dos irmãos, da família, de Israel, dos costumes da nação, mas manteve a sua fidelidade ali. Lembre-se de Daniel, levado para fora da sua terra, levado à Babilônia, dentro do palácio do rei, com toda aquela idolatria, todas aquelas coisas, mas ele manteve firme a sua fé, e foi um exemplo para todos nós. Não se dobre, não se curve, não se entregue, seja forte. E mais do que nunca nós precisamos de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Aqui eu quero dizer uma coisa, irmãos: algumas pessoas dizem que ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida santa. Eu vou discordar. Isso seria andar no Espírito, na linguagem da Bíblia. Quem anda no Espírito não satisfaz a cobiça da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito, aí é a santificação. Mas na Bíblia, ser cheio do Espírito Santo, você pode olhar, é você receber uma capacitação para fazer alguma coisa especial, ligada à sua vocação. Maria se encontra com Isabel, Isabel cheia do Espírito Santo profetiza. Paulo confronta Elimas, o feiticeiro que quer impedido de evangelizar o procônsul, e a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, diz: tu vais ficar cego. Interessante que Elimas, a Bíblia diz que estava cheio de toda malícia. Eram dois cheios ali, um de malícia e o outro do Espírito Santo. Em Atos 2:4, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Atos 4:31, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar com intrepidez a palavra. Sempre que a Bíblia fala cheio do Espírito Santo, alguma ação acontece. Nós precisamos rogar a Deus plenitude do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo. Como Jesus diz: vocês serão levados perante as autoridades, não premeditem o que vocês vão falar. Naquela hora o Espírito Santo vos dará a boca, vos dará sabedoria, para que vocês saibam o que falar. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém resistia nem ao Espírito, nem à sabedoria com que ele falava. Precisamos de crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Muita gente aí fala de cheio do Espírito Santo para fazer do culto do carnaval. O Espírito Santo aqui, cheio do Espírito Santo, e dançando, e perambulando, e não confronta essa geração. Se você olhar na Bíblia,
Bíblia, ser cheio do Espírito Santo é para ter coragem de confrontar o pecado. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Foram cheios do Espírito Santo e pregaram com intrepidez a palavra de Deus. Eu só acredito num crente cheio do Espírito Santo. É um crente que está pronto para confrontar o inimigo, capacitado por Deus, que tem coragem de entrar na cova dos leões. Veja o que diz lá em Miqueias, livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 3, versículo 8. É isso que todo crente tem que dizer: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Precisamos de crentes corajosos, cheios do Espírito Santo, para confrontar essa geração. E meus irmãos, para se encher do Espírito Santo é joelho em terra, é buscar a presença de Deus, é rogar capacitação do alto, para nós enfrentarmos tudo isso. Chegou uma hora de os crentes seguirem o lema dos 3 mosqueteiros. Eu poderia aqui citar na Bíblia, mas eu vou citar pela literatura: um por todos e todos por um. Nós temos que estar todos juntos, irmãos. Se mexer em um, mexe em todos. Muita gente talvez não tenha coragem, porque pela sua fragilidade fica pensando: se eu me expor, será que os meus irmãos vão ficar silentes? Vão me deixar sozinho lá? Ou será que eles virão ao meu encontro? Nós temos que criar uma cultura de solidariedade. Nos Estados Unidos, durante o governo Obama, ele quis exigir que os empresários pagassem um percentual lá, que seria para favorecer a indústria abortiva. Algumas empresas da parte sul dos Estados Unidos, de evangélicos, se recusaram a recolher esse imposto, essa taxa, não sei como é que eles chamam lá. E quando o governo vinha para poder fechar aquele empreendimento, os cristãos lá combinavam um dia para todos os crentes da cidade irem comprar naquele estabelecimento. Aí o governo via: se a gente fechar esse estabelecimento aqui, com tanta gente, vai ser um grande prejuízo para a economia. Aí recuava. Todo mundo junto. E aí nós vamos criar coragem. Melhor é 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Quando um está com frio, o outro aquece. Então vamos ser uma unidade. O credo diz: creio na comunhão dos santos. E meus irmãos, não vamos deixar ninguém para trás. Tem muita gente que eu lamento, nas faculdades, entraram com a mentalidade cristã e foram totalmente subjugados pelo pensamento desse século. Pessoas que militaram em movimentos estudantis evangélicos, depois caminharam para o mestrado, doutorado, e hoje essas pessoas perderam não só as convicções, mas a inocência, a simplicidade. Elas estão transfiguradas, não parecem nem aquelas pessoas de bom coração que conhecíamos, totalmente cativas pela ideologia. Nós temos que nos apoiar mutuamente. Por isso que é importante a comunhão, por isso que é importante que estejamos juntos, para fortalecermos uns aos outros. E se alguns estão na dúvida, vamos ajudá-lo. E se alguns estão cambaleando, vamos ajudá-lo. Numa batalha, os verdadeiros soldados não deixam para trás os soldados feridos. Vão buscar todos aqueles que estão cambaleando, vão levar pelos ombros, vão levar nos braços, como o Sam levou o Frodo, quando ele já não aguentava mais caminhar na direção em que o anel seria desfeito. Portanto, estejamos todos juntos, sejamos fortes, um paredão, uma coluna de ferro, e nós venceremos, irmãos, porque o mundo inteiro, no sentido espiritual, está contra nós. Não vamos estar divididos, vamos ser um, e o Senhor pelejará por nós. Amém?
Convido os irmãos para louvar a Deus comigo nesse momento. Que o teu nome seja glorificado nesse momento. E que o Senhor possa, Senhor, tocar em corações e vidas hoje aqui, para uma nova disposição, um novo compromisso. Ó meu Deus, para um quebrantamento, um arrependimento, para uma restauração, uma renovação espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer. Somente o Senhor pode. Em nome de Jesus. Se nessa noite houver alguém aqui
que ainda não é crente e quer aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Ou talvez alguém que diga: eu sou crente, mas eu estou afastado. Talvez até diga: eu estou na igreja, mas minha vida não está certa com Deus. Eu quero me reconciliar com Ele. Eu vejo que o mundo está ficando pior e que, mantendo-me do modo como estou, eu estou fortalecendo o outro lado e não o lado certo. Eu quero me erguer e eu quero lutar do lado do povo de Deus. Se Deus estiver falando com você, sai do seu lugar, de onde você estiver, vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Você que quer entregar seu coração a Jesus, ou se reconciliar com Deus nessa noite.